Olá, muito boa noite a todas, boa noite a todos. É um grande prazer a gente se reunir mais uma vez aqui. Meu nome é Victor, eu sou farmacêutico da Farmácia da Natureza, a Farmácia Viva de Jardinópolis, e também faço parte do corpo docente do programa de pós-graduação Fitoterapia USP. É um momento que a gente gostaria de dar as boas-vindas para todas e para todos. Dizer que é uma alegria a gente ter a oportunidade de fazer um evento ao vivo, né? E, ao mesmo tempo, a gente abriu espaço para o bate-papo, para o chat, que a gente já vê aqui que está bem movimentado, né? Então, para aquecer, para a gente continuar se conhecendo e fortalecendo essa nossa comunicação, que é bem importante nesse tipo de atividade, a gente gosta. Vocês poderiam se apresentar também no bate-papo, escrever o nome de vocês, escrever qual que é a profissão de vocês e de onde vocês estão. Isso seria bem legal para a gente ir aquecendo a nossa conversa do dia de hoje. Enquanto vocês fazem isso, eu gostaria de apresentar o programa dessa semana de imersão Fitoterapia USP. Nós começamos ontem com as atividades com a doutora Débora Simone Salles, que trouxe o tema diabetes. É possível utilizar a fitoterapia como tratamento adjuvante? Essa palestra já está disponível no nosso canal no YouTube, lá no Fitoterapia USP. Hoje nós temos o Dr. Matheus Andrea Angelucci, que vai trazer o tema ansiedade, uma outra pandemia. Como a fitoterapia pode contribuir para o enfrentamento do mal do século XXI. Amanhã, a doutora Thelma Chiarati traz o seguinte tema para a gente. Fitoterapia é útil no tratamento das doenças alérgicas? E na quinta-feira, o professor Fábio Carmona traz influenza e outras síndromes gripais. Existem evidências para o uso da fitoterapia? Todas essas aulas vão ficar disponíveis também. É sempre muito bom que vocês estejam com a gente online, porque é uma oportunidade para as perguntas, para a troca de experiências. Uma pergunta que também surge com relação aos certificados. Na sexta-feira, vocês vão receber o comunicado sobre como emitir o certificado, então fiquem tranquilos com relação a isso, tá bem? Para começar, então, o dia de hoje, eu queria chamar o Dr. Matheus Angelucci para compor aqui com a gente. E enquanto ele vai já preparando a aula dele, eu queria falar do mini currículo dele. O Dr. Matheus, ele é médico, fez a residência dele em psiquiatria aqui no HC, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com a especialização em psiquiatria na adolescência. Além disso, o Dr. Matheus tem um mestrado em farmacologia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui de Ribeirão Preto e também compõe o corpo docente do programa de pós-graduação Fitoterapia USP. Dr. Matheus tem mais de 16 anos de experiência na prescrição e na pesquisa com fitoterápicos. Então, é um grande prazer recebê-lo aqui e fique à vontade, Dr. Matheus. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Boa noite a todos, a todas. É com grande alegria que nós estamos aqui, o grupo de amigos, professores, grupo de trabalho que compõe o trabalho de fitoterapia na Farmácia da Natureza. Nós queremos agradecer a presença de todos e é com muita alegria que nós estamos aqui compartilhando um pouco com vocês desse conhecimento tão vasto, tão importante e que tem crescido cada vez mais, que é o universo de conhecimento da fitoterapia. Então, eu sou psiquiatra, trabalho nessa área há mais de 16 anos e venho estudando fitoterapia, me engajando nesse conhecimento já durante esse tempo. Então, hoje eu vou dividir com vocês um pouco da minha experiência com uma espécie medicinal que nós prescrevemos com alguma frequência,
que é a passiflora, e nós vamos poder aprender um pouco mais sobre essa espécie tão importante. Eu vou dividir aqui a tela com vocês, só um momentinho. Bom, o tema que eu escolhi foi a ansiedade, né? Nós vamos hoje falar da ansiedade, de alguns transtornos relacionados a essa condição patológica, as suas diversas manifestações, e eu nomeei a ansiedade como o mal do século XXI. Algumas pessoas dizem que é a depressão, outros que é a ansiedade, mas, em geral, nós temos esses dois males muito presentes em todas as sociedades, em todos os estratos socioeconômicos, desde crianças até idosos, independente também do gênero ou do país em que se vive. Hoje nós sofremos com esse mal, que é a ansiedade. Então, já não basta, né, todos os estressores pelos quais nós encaramos ao longo da nossa vida, né? Temos ainda o estressor mais recente, que é a pandemia, né, de Covid-19, que tem assolado aí todos os países e tem claramente provocado uma piora da saúde mental de todas as populações e principalmente uma visível piora da qualidade de vida do ser humano. Então, é uma pandemia, né, que nós estamos vivendo, mas existe uma pandemia que ela é mais silenciosa, ela não causa tanto alarde, mas é um problema de saúde pública, que são os transtornos de ansiedade. Bom, e nós vamos iniciar a nossa discussão aqui, diferenciando, primeiramente, o medo da ansiedade, né? Às vezes nós usamos como sinônimos, eles são aparentados, mas não são exatamente o mesmo fenômeno. Então vamos... Matheus, dá licença um pouquinho. Eu não sei se a gente não está vendo ainda a sua apresentação, não sei se você não compartilhou ainda ou foi proposital. Não, já compartilhei. A gente não está vendo aqui, você podia tentar de novo, fazendo favor? Interrompe o compartilhamento e tenta de novo. Agora nós estamos vendo. Bom, estão vendo? Estão vendo, obrigado. Então, nós vamos diferenciar inicialmente o que seja o medo e a ansiedade. O medo, ele é uma reação natural, ele é fisiológica, ele é um fenômeno reativo diante de sinais que o nosso cérebro capta de que existe uma situação ameaçadora, né? Os nossos sentidos, o nosso sistema nervoso, ele capta indícios de perigo. E quando esse perigo ele se aproxima de nós, há uma série de reações mentais, corporais, fisiológicas, que nós chamamos de medo. O medo é uma emoção primária, porque ele surge diante, né, de uma ameaça real. Aqui eu coloquei um tigre ou uma pantera, né, para que nós possamos entender que quando nós estamos diante de um animal feroz como esse, nós nos preparamos para lutarmos ou fugirmos desse perigo. Então, o medo é uma reação corporal que nos prepara para lutar ou fugir. Em inglês é fight or flight. Então, tem como função a autodefesa e a autopreservação. Então, o medo é uma emoção normal, natural,
que nós desenvolvemos ao longo de milênios para que a gente se defenda dos perigos do ambiente. E o que é a ansiedade? A ansiedade já é um estado de humor, ele é mais complexo, ele é um estado de humor negativo, é uma desconfortável e está orientado para o futuro. Então, a ansiedade nós podemos chamar de excesso de futuro, da mesma forma que a depressão nos liga a perdas do passado, a ansiedade nos apronta, nos prepara para possíveis perdas no futuro. Então, quando esse estado de humor ele surge junto sintomas corporais de tensão física, que nós vamos ver um pouco mais adiante, e uma sensação ou um sentimento de apreensão, de angústia por uma situação que pode ou não ser real. Uma característica desse estado de ansiedade é a antecipação. Nós nos pré-ocupamos, ou seja, nós nos ocupamos previamente com algo que pode acontecer. Ou também, além de nos anteciparmos ao perigo, nós superdimensionamos, ou seja, em nossa mente, esse perigo ele se torna muito maior do que ele realmente é. E existe uma incerteza, uma probabilidade de que aconteça algo. Então, a ansiedade ela é um estado aparentado ao medo, só que, na maioria das vezes, o objeto ameaçador está muito mais presente na nossa fantasia, no nosso imaginário, na possibilidade de ter algo, do que, obviamente, em algo real. Então, somente para que a gente faça aqui um resumo, uma síntese desses dois estados, ambos são aversivos, porque ambos levam com que nós fiquemos longe do perigo, por isso que é aversivo, e nos aprontam, nos preparam fisicamente para que a gente fuja ou lute. Então, a ansiedade, que é esse estado muito presente nos humanos, né? Porque nós não temos praticamente esse estado em animais, mas é um fenômeno humano, ele é um estado complexo de humor, de alguns tipos de pensamento e alguns comportamentos que se espalham ao longo do tempo. Por isso que nós chamamos, muitas vezes, a ansiedade de preocupações, porque nós nos ocupamos ao longo do tempo de situações que podem acontecer. Bom, e como que nós gerenciamos o estresse? Porque toda ameaça, seja real ou imaginária, para o organismo é compreendida, é lida, é entendida como um estressor. No nosso organismo, nós temos uma espécie de aparelho, né, de sistema, que regula, né, o quanto nós devemos nos aprontar para lutar ou fugir, ou quanto que nós podemos relaxar e nos sentirmos seguros, nos sentirmos tranquilos. Então, esse equilíbrio, ele acontece o tempo todo e se dá através do sistema nervoso autônomo, que se divide entre simpático e parasimpático. Aqui nós temos, para recordarmos, como se dá, né, a manifestação do medo ou da ansiedade no organismo, né? Principalmente envolvendo os neurotransmissores e o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então aqui nós temos uma foto de uma pessoa, né? Uma expressão de horror, de susto, de espanto, porque aqui ela viu, ouviu ou sentiu uma ameaça, né? Bom, quando
as áreas de associação cortical percebem essa ameaça, há uma ativação de duas estruturas, o hipotálamo e as amígdalas cerebrais. As amígdalas aqui não são aquelas amígdalas da orofaringe, são as amígdalas que são estruturas nervosas que existem no cérebro, que está associado ao circuito das emoções. Então, a ativação do hipotálamo e das amígdalas. E por dois caminhos. Pelo hipotálamo, nós ativamos, através de impulsos elétricos, o sistema nervoso simpático, que vai lá inervar a medula adrenal, né, que é uma glândula aqui que existe acima dos rins, ou suprarrenal. Ao ativar essa medula da suprarrenal, há uma descarga maciça de catecolaminas na corrente sanguínea. Então, são a adrenalina, a noradrenalina, que são aquelas substâncias que ativam vários tecidos e órgãos do corpo, né? E nós vamos ver depois como se dá essa ativação dos órgãos do corpo a partir da adrenalina e da noradrenalina. Então, essas substâncias, elas preparam todo o nosso corpo para fugir ou enfrentar o perigo. Também há uma outra via hormonal que acontece através da hipófise, que, através desse hormônio, há uma ativação do córtex adrenal, e nesse córtex há também uma produção de uma substância chamada cortisol, e que ela se liga a tecidos periféricos, vários tecidos, aumentando o metabolismo, aumentando a disponibilidade de energia. Por quê? Essa pessoa que é assustada com esse perigo, ela precisa correr. Ela precisa mobilizar musculatura para poder correr ou lutar. Ela precisa aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão. Ela precisa inibir as vísceras para poder todo o fluxo sanguíneo se dirigir para a musculatura, porque o corpo está pronto para fugir. Então, esse é um mecanismo bem em linhas gerais de como acontece essa ativação do medo e da ansiedade no organismo. Bom, e nós podemos perguntar, então a ansiedade é sempre algo negativo? Então, é sempre patológico? Obviamente que não. Nós temos uma ansiedade que é de natureza funcional, ela é útil, ela é necessária. Muitas vezes nós precisamos estar ansiosos para prestarmos atenção em algo, para fixarmos um conhecimento, para que o nosso desempenho seja garantido. Então, essa ansiedade, que por exemplo, faz com que um vestibulando estude, que alguém prepare um seminário, que um artista, um pianista, ele estude, treine para que ele possa, naquele momento da execução da obra, estar num tônus simpático que seja útil para o bom desempenho. Então, essa é uma ansiedade que é fisiológica, que todos nós podemos usar para que a gente tenha um melhor desempenho. No entanto, existe um limite aqui, né, que eu simbolizei com o semáforo, entre a ansiedade que é útil e a ansiedade patológica. É uma ansiedade que passa do limite do estímulo. Ou seja, ela é intensa, ela é invasiva, ela a todo momento está acontecendo, muitas vezes paralisa o indivíduo. Então, nós temos vários casos de, por exemplo, vestibulandos que durante a prova paralisam, dá aquele famoso branco, porque a ansiedade chegou no nível patológico, passou do nível de alarme e entrou no nível já preocupante de perturbação. E isso causa um sofrimento significativo. Quando a ansiedade passa desse ponto, sinal vermelho, nós temos aqui
algum transtorno de ansiedade. Bom, e o Brasil, infelizmente, nós temos vários recordes, né? Mas o Brasil ele tem um recorde especial, que ele é recordista mundial em pessoas com transtorno de ansiedade. É o país mais ansioso do mundo. É uma pesquisa ampla feita pela OMS. Então, aqui nós temos quase 9 a 10% da população brasileira que sofre com algum problema relacionado à ansiedade, né? Ou, mais ou menos, 20% das pessoas já desenvolveram alguns sintomas de transtorno de ansiedade ao longo da vida. Então, nós vamos nos perguntar, mas por que o Brasil ele é recordista em transtornos de ansiedade? Nós aventamos aqui algumas hipóteses, né, que é uma combinação de todas elas. A nossa situação financeira, que é bem precária, altos níveis de pobreza, recessão, violência. Agora nós temos a pandemia, mas nós temos as nossas epidemias aqui locais, e temos fatores ambientais, como estilo de vida em grandes cidades, rotinas estressantes, pressões sociais para desempenho, essa hiperconectividade a mídias sociais, isso também causa um grande estresse silencioso. Então, no mundo, nós temos 264 milhões de pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. A média é de 3,6. O Brasil é de 9,3, 3 vezes mais do que a média mundial. Mas, no mundo, em comparação a 2005, houve uma alta de 15% desses transtornos. Então, os transtornos de ansiedade estão se espalhando pelo mundo e estão aumentando estatisticamente. Bom, se nós somos um país muito ansioso, existe um fenômeno que acompanha essa ansiedade generalizada do brasileiro, que é o alto consumo de medicamentos que nós chamamos popularmente de calmantes, que na verdade são benzodiazepínicos, que é o nome que a ciência, né, dá para esse tipo de medicamento, chama benzodiazepínicos, ou calmantes, ou tranquilizantes. O Brasil é um campeão de consumo desses medicamentos que terminam aí com a palavra PAM, né? Clonazepam, bromazepam, enfim, alprazolam. Nós temos vários benzodiazepínicos, que são medicamentos que são prescritos por médicos, de receita controlada, mas que nós podemos muitas vezes adquirir por meios ilícitos, no mercado negro. É muito comum esse tipo de comércio, e principalmente a automedicação, né, com esse tipo de medicamentos, causando transtornos de dependência, provoca uma adaptação do cérebro à ação dessas substâncias, e quando a pessoa tenta tirar, ela sente muita dificuldade, porque o cérebro se adaptou ao efeito desse tipo de medicamentos, que nós chamamos de ansiolíticos. Ansiolíticos quer dizer que quebra a ansiedade, né? Então, são medicamentos de largo uso, infelizmente. Bom, e como que a ansiedade nos afeta? É importante agora que a gente entenda a manifestação da ansiedade em nós. Ela se manifesta com sintomas cognitivos, sintomas emocionais, comportamentais e somáticos, né? Então, ela vai além do medo. Cognitivos são aqueles fenômenos relacionados à cognição, às crenças, aos pensamentos. É o que eu penso. Então, há pessoas que, quando desenvolvem transtornos de ansiedade, elas acabam tendo pensamentos de natureza mais pessimista, sempre vendo o copo vazio ao invés do copo cheio. Um outro pensamento que a gente chama, outra crença, um pensamento automático de catastrofização, é quando eu, diante
do perigo imaginado, eu sempre vou esperar a catástrofe, o pior. E o meu cérebro, ele vai reagir conforme eu estou imaginando ou que eu estou pensando. Existem também sentimentos de que eu não vou dar conta, que eu sou insuficiente para certas tarefas. E supergeneralização. O ansioso, ele generaliza. Ou seja, se aconteceu algo de mal comigo uma vez, vai acontecer sempre. Então, são pensamentos que ficam recorrendo na nossa mente, muitas vezes inconscientes, mas que deixam o nosso corpo sempre numa prontidão. Sintomas emocionais, é muito comum a irritabilidade, esse estado irascível, esse estado, né, muitas vezes colérico, que as pessoas que são ansiosas às vezes podem ter. Estados como estar no limite, com os nervos à flor da pele, são sensações emocionais complexas de se descrever, mas que essas expressões elas mostram bem o quanto que uma pessoa está ansiosa quando usa essas frases. E a angústia, né, que é um sintoma muito comum e que nós, muitas vezes, localizamos na área cardíaca. Por isso que muitas vezes a gente diz, nossa, eu estou com um aperto no peito. Então, angústia vem de uma palavra que quer dizer estreitamento, aperto, constrição. Então, é muito comum que quando nós estejamos ansiosos, aconteça muitos fenômenos corporais na área do tórax, seja falta de ar, ou seja, dor, palpitação e outros sintomas físicos. Então, aqui nós temos os sintomas somáticos, que têm relação diretamente com a ativação daquele eixo que eu expliquei para vocês há pouco, né, que há uma hiperatividade autonômica, principalmente do sistema nervoso simpático, que é o sistema de alerta, né, do corpo. Existe uma hiperpneia e uma hiperventilação, é quando a pessoa está com transtorno de pânico e ela começa a respirar mais rápido e mais superficial. Isso levando estados bem desagradáveis de humor, né, e de sensações corporais quando existe essa hiperventilação. Existe uma contratura muscular generalizada e a pessoa fica hipervigilante. Quando ela fica hipervigilante, ela fica desatenta. Por isso que alguém que está em transtorno de pânico, né, não consegue prestar atenção em nada. Ela está prestando atenção nos sinais do seu corpo, porque ou ela tem a sensação de que vai morrer ou de que vai ficar louca. E sintomas comportamentais, que são aqueles fenômenos que nós observamos em alguém que está muito ansioso. Um comportamento muito comum é se esquivar ou fugir daquilo que causa perigo. A pessoa também pode ficar inquieta, ela fica explorando o ambiente, mesmo sem muito motivo. A pessoa que está com bicho carpinteiro, né, formiga na cadeira, ela não para quieta, balança os braços, balança as mãos, rói unha, porque nesse momento o cérebro dela está antecipando um perigo. Então, o cérebro está entendendo, vamos nos preparar para sair correndo. Além disso, essa preparação muscular e essa hipervigilância faz com que a pessoa tenha muitos sobressaltos. Ela fica reativa demais a qualquer estímulo. Alguém fala com ela, ela leva um susto. Bate a porta, ela leva um susto. O cachorro late, ela leva um susto. Então, são sinais de que o sistema nervoso simpático está muito ativado. E dificuldades para dormir, porque não combina hipervigilância com sono, que é justamente o estado contrário. Bom, ansiedade é tudo igual? Não. Nós temos transtornos de ansiedade, de acordo com o diagnóstico, a nosografia americana, mas também de acordo com a CID-10, nós temos aqui vários transtornos. O que mais nós encontramos no consultório é transtorno de pânico,
e transtorno de ansiedade social. E também o transtorno de ansiedade generalizada, que praticamente muitas pessoas têm e nem sabem que tem, né? Porque se acostumam em estarem vigilantes, né? Bom, eu não vou dizer qual é a característica de cada um, porque demandaria muito tempo, mas o que existe de comum entre eles, esses transtornos, é um medo e uma ansiedade excessivos. São sintomas que estão em todos. E algumas perturbações comportamentais relacionadas, que cada um desses tem perturbações um pouco mais específicas. E existe um impacto funcional, ou seja, não é uma ansiedade útil, uma ansiedade leve, uma ansiedade gerenciável. É uma ansiedade que já está causando algum tipo de impacto nas relações interpessoais, na produtividade, na produção acadêmica, enfim, tem que ter algum impacto clínico para que a gente faça o diagnóstico de transtorno. Bom, além dos diagnósticos psiquiátricos, eles, em geral, são acompanhados de outros transtornos. Nunca vem sozinho um transtorno de ansiedade. Transtornos de humor, como depressão, quadros bipolares, é muito comum enxaqueca e cefaleia. Um outro mal do século XXI, né, que é a fadiga crônica, nós estamos sempre cansados, nós somos a sociedade do cansaço. Distúrbios de memória e cognição em pessoas jovens, né, não precisa ser idosos com quadros demenciais, pessoas jovens, executivos, professores, médicos, enfim, comerciantes de 30, 40 anos, dizendo que está com um problema de memória, né? E um grande mal desse século é o abuso e dependência de substâncias psicoativas, que, em geral, as pessoas ansiosas tendem a buscar algumas substâncias, principalmente o álcool, porque o álcool é uma substância ansiolítica. Bom, além das comorbidades psiquiátricas, nós temos também uma dezena de comorbidades que muitas vezes a pessoa com transtorno de ansiedade apresenta. Hipertensão, diabetes, dislipidemias, né? Quadros respiratórios como asma e alergia, a fibromialgia, que é uma condição hoje muito presente e de difícil tratamento, né, resolução, enxaquecas, disfunções hormonais, baixa resistência, levando a pessoa a ter infecções de repetição, mulheres com muitas irregularidades menstruais e doenças articulares de causa autoimune. A fitoterapia, ela, além de tratar os transtornos ansiosos, ela conjuntamente trata essas outras condições, por isso que a fitoterapia é uma abordagem sistêmica. Bom, e a grande pergunta, o que causa a ansiedade? Em psiquiatria, em neurociências, nós não usamos muito a palavra causar, né, porque isso implica em etiologia, numa causa conhecida. E os transtornos comportamentais, eles são de natureza multifatorial, né? Existem causas físicas, predisposições hereditárias e também existem causas modificáveis, como estilo de vida, formas de se relacionar com os estressores, né? Algumas opções de conduta que a pessoa adota diante de alguns problemas pode fazer com que ela fique mais ou menos ansiosa. Mas a hereditariedade, essa carga genética, ela existe e há pessoas mais predispostas à ansiedade do que outras. Então, nós temos que agir aqui, né, para que a gente possa mudar em parte o impacto do transtorno de ansiedade em nós. Bom, e o que nós sabemos sobre as bases neurobiológicas da ansiedade? Porque as neurociências hoje estão devassando o sistema nervoso, tentando entender
porque uma pessoa é depressiva, porque ela é ansiosa, porque ela desenvolve uma esquizofrenia, porque ela se torna, porque ela tem demência, enfim, porque ela tem insônia. Então, as neurociências elas vão buscar substâncias químicas que podem estar desequilibradas e buscar equilibrá-las através de medicamentos. Então, para o nosso tema aqui em questão, que é a ansiedade, nós temos duas principais substâncias, né, que o nosso corpo produz, são endógenas, que é a serotonina e o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, que são as duas substâncias que mais hoje se pesquisa para controle de ansiedade. Mas nós temos aqui, né, uma dezena de outros neurotransmissores, agora muito em voga, o sistema endocannabinoide, né, e outros sistemas, como o sistema melatoninérgico, mas o que nós temos hoje de tratamentos são medicamentos que agem numa dessas duas substâncias, né, ou neurotransmissores. Então, aqui nós temos o tratamento convencional dos transtornos de ansiedade. Como eu disse, ou age na serotonina, nesse caso, recaptando a serotonina e aumentando a concentração de serotonina na fenda sináptica, promovendo aí uma ansiólise, né? Os tricíclicos, que são medicamentos muito antigos, que ainda têm o seu uso, mas são pouco usados. Os duais, que agem em serotonina e noradrenalina. A buspirona, que é um atípico. E aqui os benzodiazepínicos, que são aqueles calmantes, faixa preta, tão usados por muitas pessoas. Então, antes da gente falar da passiflora, é importante que a gente entenda um pouco onde ela vai agir. Para isso, nós precisamos saber que existe um neurotransmissor que o nosso corpo produz, que se chama ácido gama-aminobutírico. Ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central nos mamíferos, né? E esse GABA, ele se liga, né, a esse receptor, que ele é transmembrana, né? E quando ele se liga, ele modifica a conformação desse receptor, como se ele abrisse, e aqui há um afluxo de íons que no receptor, no neurônio pós-sináptico, vai provocar uma diminuição da atividade neuronal, por isso que ele é inibitório, por isso que ele tem ação ansiolítica, relaxante muscular, ele pode ter uma ação também na memória. Então, quando esse GABA entra, ele dá uma sensação de tranquilidade para nós. Então, há vários receptores de GABA. O GABA-A, B e o C. Aqui no GABA-A, nós temos o famoso álcool, que faz esse efeito como se fosse um remédio para tirar a ansiedade. Por isso que muitas pessoas com transtornos de ansiedade desenvolvem dependência ao álcool. Os benzodiazepínicos, agora mais recentemente os hipnóticos ou os indutores de sono, mas nós temos também plantas que agem nesse GABA-A, como o píper, que é a cava-cava, e a valeriana, né? Aqui também nós vamos falar da passiflora. Existe também uma outra planta, que aqui nós não vamos abordar, porque ele é um antidepressivo, que é o hipérico perfurato, que tem uma ação um pouco diferente, ele inibe a recaptação de GABA. Então, ele aumenta a concentração de GABA aqui, promovendo essa inibição. Bom, nós sabemos, como a Débora bem colocou ontem, que todo fitoterápico ele é composto de um conjunto grande de substâncias, que nós chamamos de fitocomplexos. Então, o fitocomplexo da passiflora inclui uma classe de substâncias chamada flavonoides, principalmente essa vitexina e a isovitexina, além da apigenina e da crisina. As pesquisas pré-clínicas, elas constataram que esses flavonoides agem justamente
no receptor GABA-A, ou seja, são agonistas, eles imitam a ação do GABA. Então, quando nós tomamos a passiflora, nós ingerimos esses flavonoides chegam lá no receptor GABA e fazem uma ação parecida com o GABA, que é o nosso ligante endógeno. E também existe uma ação de recaptação de GABA. Então, tem dois mecanismos que explicam a atividade ansiolítica das passifloras. Bom, para quem quiser se aprofundar mais nessa questão farmacodinâmica, eu recomendo esse artigo, que ele é bem completo e que fala da modulação do sistema GABA pela passiflora incarnata, que é a espécie com mais evidências, mais estudada no mundo inteiro. Bom, chegamos então no nosso arsenal fitoterápico, né? Nós apresentamos aqui o arsenal da medicina convencional, da medicina sintética, né? Erroneamente chamada de alopática, mas medicamentos sintéticos. Aqui nós vamos citar para vocês algumas espécies medicinais com atividade ansiolítica, principalmente, né? E nós não temos como falar delas aqui, mas no nosso curso, no módulo de Sistema Nervoso Central, nós falamos detalhadamente sobre cada uma delas. Então aqui nós temos a Aloysia polistac, que é o nosso famoso burrito, que é uma planta deliciosa que cresce no sul do Brasil, no Paraguai, na Argentina. Se tiver alguém do sul aí, com certeza vai saber de qual planta eu estou falando. A Alpinia zerumbete, que é a colônia, Cymbopogon citratus, que é o capim-cidreira, que todos nós, uma vez na vida, já tomamos o chá, feito pela nossa avó. A mulungu, que é uma planta que foi abordada no nosso encontro de fitoterapia do ano passado, para quem quiser só lá assistir. A lavanda, ou a lavândula. A Lípia alba, que também é outra erva cidreira, tem vários galhos, então é uma erva cidreira de galho, né? Nós evitamos usar os termos populares, porque erva cidreira há dezenas. Então a gente usa sempre o nome binomial científico. A Matricária camomila, que nós conhecemos bem, a melissa, que é a erva cidreira verdadeira, e a nossa passiflora, que é a nossa planta. Bom, tendo feito toda essa explicação, essa digressão, é importante que a gente tenha feito essa introdução, porque a fitoterapia não pode ser somente uma prescrição sem uma fundamentação, principalmente aquelas espécies que têm ação no sistema nervoso central. Nós precisamos ter bastante conhecimento sobre os mecanismos de ação dos principais substâncias que compõem o fitocomplexo, para saber em quais áreas do sistema nervoso central ela se liga e quais são os neurotransmissores. Por isso que nós fizemos essa introdução um tanto mais longa. Mas aqui nós vamos falar já do nosso maracujá. Então, uma fruta deliciosa, tipicamente brasileira, da América do Sul, uma fruta das regiões tropicais, também cresce em algumas áreas subtropicais, mas é um fruto que se serve na cuia, né? Se toma na cuia, é só cortar e beber, ou pegar uma colher e comer, saborear dessa mucilagem, que é o que dá esse sabor exótico, que é doce, azedo, que nós chamamos de arilo, que é essa substância carnosa, mucilagenosa, que fica em torno dessas sementinhas pretas do maracujá. É aqui que está, né, a nossa apreciação do sabor dele. Essa substância nós chamamos de arilo. Bom, o Brasil é o maior produtor e exportador de maracujá do mundo. Então, frutas in natura, suco concentrado, o nosso maracujá vai para o mundo inteiro e ele é muito associado ao Brasil. Aqui nós vamos conhecer
um pouco mais da história do maracujá, que fitoterapia também tem história, e eu particularmente gosto muito de entender um pouco da história. Vocês sabem que a passiflora pode ser chamada também de fruto da paixão ou flor da paixão, né? Porque quando os missionários espanhóis chegaram na América Central, na América do Sul, né, porque é uma planta das Américas principalmente, eles se depararam com essa flor tão diferente de tudo que eles já tinham visto. E como eram católicos, eles fizeram associações dessa planta com a coroa de espinhos usada por Jesus durante a sua crucificação. E essas estruturas aqui são os cravos, né? Então tem uma coroa, tem a cor, né? Remete ao sangue. Então eles chamaram essa planta de fruta da paixão, ou em espanhol, fruta de la pasión. Então aqui no Brasil, nós já temos a descrição da passiflora no início, né, no século XVI, né, quando esse navegador chegou ao Brasil e também se deparou com uma planta dessa e deu o nome de ervas que dão fruto na Bahia e que não são árvores. Por quê? Porque são plantas que são trepadeiras, né? São lenhosas, que nós vamos ver. Então, não são árvores. Então, se não são árvores, são alguma outra coisa. E ele deu o nome de ervas que dão fruto, mas que não são árvores. O gênero Passiflora inclui 400 espécies. Mais de 150 espécies são nativas do Brasil, né? Vejam aí, né? Quase metade está no Brasil. E 60 espécies produzem frutos comestíveis. E a gente come praticamente 2 espécies de 60. Passiflora edulis flavicarpa, que é o maracujá azedo, né? E a Passiflora lata, que é o doce. Então, nós temos aqui um potencial muito inexplorado de passiflora que ainda está a ser descoberto. Todas as partes do maracujá podem ser aproveitadas, né? Praticamente as folhas, nós vamos ver a concentração dos princípios ativos nas folhas, os frutos, que têm algumas propriedades nutracêuticas ou funcionais, as cascas também, e as sementes, que se extraem alguns óleos e que são usados em dermocosméticos. Bom, vamos continuar conhecendo um pouco da passiflora, porque fitoterapia é assim, a gente precisa conhecer a planta, não só como prescreve, dose, indicação, nós precisamos conhecer a planta em profundidade. Então, as folhas dos maracujás, elas podem variar de arredondadas a profundamente partidas, e algumas têm bordos cerrados, como essa daqui, né? Eu vou mostrar para vocês mais à frente. As flores, elas são grandes, elas são vistosas, elas têm uma variedade de cores que, né, encanta qualquer um quando chega próximo a uma flor dessa. E os frutos variam de coloração verde, amarelada e até alaranjada, de acordo com cada espécie. Vamos conhecer agora Passiflora edulis, ou edulis, que é o maracujá azedo, é o maracujá mais vendido no mundo. Olha aqui a flor, a folha dele, né, trilobada, com essas bordas serrilhadas, tripadeira, né, essas gavinhas que nós vemos aqui do lado direito, por onde ele se escora na espaldeira. Aqui a flor magnífica dele, vendo os detalhes morfoanatômicos. Aqui nós temos a Passiflora alata, vejam que a folha é bem diferente, é uma folha mais ovalada, mais arredondada, a flor também é diferente, e aqui, se vocês puderem notar, existem alguns ângulos o caule tem alguns ângulos, é como se fosse cúbico, né? É anguloso, então parecendo asas, então daí que vem o alata, por conta dessa característica morfoanatômica do caule, né? Esse é o maracujá doce, que muitas vezes
poucas vezes nós encontramos, né, nos mercados. E a nossa Passiflora incarnata, que não é do Brasil, ela é nativa do leste dos Estados Unidos, mas é a planta é a Passiflora mais estudada, né, que também tem uma flor belíssima, ela é um pouco mais rasteira, ela tem algumas características como essas flores também trilobadas, né? E aqui todas essas plantas, elas estão na nossa coleção de plantas medicinais da Farmácia da Natureza. Um dia, quem quiser conhecer, fique aí o convite e vocês vão conhecer cada espécie ao vivo e a cores. Bom, agora eu vou falar um pouco para os nutricionistas, para os nutrólogos, para aqueles que se interessam por uma boa alimentação. Aqui eu trouxe um artigo, né, que demonstra que a pele, né, na verdade essa casca, né, da fruta do maracujá, a ingestão dessa casca, ela diminui a resposta inflamatória e ela reverte a peroxidação lipídica e a adiposidade induzida pela dieta em ratos obesos. Então, alimentaram esses animais com essa farinha e constataram, né, uma resposta muito significativa na reversão desse processo de peroxidação lipídica, que está muito relacionado à adipogênese. Então, aqui nós temos a fibra do maracujá, né? Tem a pectina, que é muito rica, muito presente na casca. Nós temos aqui em 30 gramas de farinha, nós temos 18 gramas de fibra. Então, é muito utilizada em dietas low carb, em constipação intestinal, e há muitos trabalhos com diabetes tipo 2. Então, fitoterapia também entra questões alimentares ou nutracêuticas. Aqui, que maravilha, né? Quando eu comecei a estudar isso daqui, eu não sabia, né, que era uma planta era um fruto tão saudável. Riquíssimo em vitamina A e C, muitas fibras alimentares, rico em potássio e magnésio, por isso que tem uma ação diurética, uma ação hipotensora, aumenta a sensibilidade à insulina e a presença de flavonoides, né? Tem um baixíssimo índice glicêmico e pouquíssimo sódio. Não? É uma planta, assim, muito importante, né, dentro dessa alimentação funcional. Quem quiser conhecer mais sobre essas propriedades, eu recomendo esse artigo de 2021, artigo muito recente. Bom, agora, e a Passiflora em desordens neuropsiquiátricas, há trabalhos? Há muitos trabalhos, principalmente a espécie incarnata. Então, aqui nós temos uma revisão sistemática, uma revisão muito ampla, e que foi feita uma revisão de 9 ensaios clínicos, com duração mais ou menos de 1 a 30 dias, os ensaios, e para a mensuração dos desfechos, foram utilizados inúmeros testes, inúmeras escalas e questionários para medir o antes, o durante e o depois dos sintomas de ansiedade. E aqui há uma evidência muito robusta de que esses ensaios clínicos demonstraram que a redução dos sintomas de ansiedade nos transtornos de ansiedade em quem usa Passiflora é significativa. Então, é uma revisão bem interessante e lá está bem detalhada cada trabalho que eles investigaram. Bom, e chegamos agora em como nós vamos prescrever, né? Como nós vamos recomendar para aqueles que são prescritores legais. Voltando aqui.
No nosso formulário fitoterápico da farmácia da natureza, nós temos a passiflora alata registrada e a passiflora incarnata. A indicação é ansiolítica e sedativa leve. Aqui a sedação tem a ver mais com um certo efeito de favorecimento do sono. Então, muitas vezes é usado também para induzir o sono. Aqui a ansiedade e inquietação como um sintoma, né, bem inespecífico dos transtornos de ansiedade. E aqui também existe a indicação de ser ansiolítica e sedativa leve. No nosso formulário está registrado o uso de tintura ou alcoolatura. No formulário fitoterápico da farmacopeia, segunda edição, nós temos somente a passiflora incarnata, que é indicada para alívio de ansiedade e insônia leves. É importante esse termo leves, porque para quadros moderados e graves, a nossa experiência é bastante modesta. A resposta é bastante limitada, em razão de outras comorbidades que essas pessoas têm e que muitas vezes somente a fitoterapia, isoladamente, pode não ser suficiente. Então, nós temos 4 apresentações. O chá, ou a infusão, que aqui o nome mais correto é preparação extemporânea, a tintura, que tem, né, uma composição aí alcoólica, o extrato fluido, que não tem álcool, que é um outro tipo de formulação, e a cápsula com derivado, extrato seco. Então, nós temos que ter muita atenção. Por quê? Pode causar hipotensão, se usado de uma maneira excessiva ou associado a antihipertensivos. Nós temos que sempre perguntar para o nosso paciente quais as medicações que ele está tomando, porque as interações, muitas vezes, elas não são muito bem descritas, mas, pelo menos com relação à chance de hipotensão, está registrado. Não está autorizado para gestantes, lactantes, alcoolistas, abstêmios ou em tratamento para alcoolismo, principalmente a tintura, porque, né, na verdade, o álcool, ao chegar no receptor GABA-A, vai ativar o circuito de dependência química do alcoolista. Então, nunca dar tintura para pessoas que têm abuso de álcool, né, ou que sejam dependentes, porque isso pode disparar essa memória do álcool. Se a pessoa estiver usando inibidores da monoaminoxidase, são antidepressivos pouco prescritos hoje, também temos que tomar cuidado, porque potencializa, né, a ação desses antidepressivos. Calmantes, nós temos que tomar cuidado, então nós temos que ter, assim, geralmente, um acompanhamento médico para fazer essa substituição, quando ela é possível e adequada, e anticonvulsivantes, né? Porque há toda uma interação naquele receptor do GABA que eu mostrei para vocês. Importante que o chá, se alguém fizer o chá, não pode ser feito com folhas frescas, nem frutos imaturos, porque existe um risco de intoxicação cianídrica. Animais que se alimentam de folhas de maracujá fresca, eles têm um quadro típico de intoxicação cianídrica. Então, a folha é sempre fresca e rasurada, né, ou em pó. E como todo medicamento ansiolítico não deve ser usado cronicamente, nós não podemos fazer da passiflora um ansiolítico em que a pessoa só toma e esquece da vida, como se ela fosse tomar a vida inteira. Então, nós vamos ter sempre que fazer alternâncias com aquelas outras plantas que eu citei lá em cima. E para a gente finalizar, algumas considerações importantes. Toda vez que nós vamos avaliar um paciente e que tem um transtorno de ansiedade, nós precisamos avaliar as comorbidades psiquiátricas e clínicas em razão das interações farmacodinâmicas, farmacocinéticas
que a passiflora pode ter com medicamentos psiquiátricos, outros, e medicamentos clínicos, antihipertensivos, antidiabéticos, antihistamínicos, imunossupressores. Nós precisamos, na nossa anamnese, perguntar todas as medicações que a pessoa está usando para a gente poder prescrever a passiflora. Temos que avaliar a gravidade do transtorno de ansiedade para ver se é possível a prescrição de um fitoterápico de maneira isolada, em monoterapia, ou se nós vamos usar de maneira adjuvante. Na maioria das vezes, em consultórios psiquiátricos, nós usamos de maneira coadjuvante. Na atenção primária, muitas vezes é possível usar como monoterapia ou associado com outras plantas ansiolíticas. A Débora ontem também falou de algo importante, que a gente checa com o nosso paciente a receptividade, a adesão e a expectativa do paciente em relação ao uso do fitoterápico, para que ele não crie expectativas irrealistas, né, em relação à substituição de medicamentos sintéticos por medicamentos fitoterápicos, e nem sempre isso é possível ou dá certo. Então, nós temos que avisar bem o paciente como vai ser esse processo. E, para finalizar, nós temos muitos pacientes em regime de polifarmácia, ou seja, usando muitas medicações. Então, a passiflora, como um fitoterápico, ela também é uma medicação que pode interagir com todas as outras, né? Então, esse mito de que a fitoterapia, né, não faz mal, né? Se ela não faz bem, não faz mal, isso é um mito, é um erro, né? Pode sim fazer mal, né? Basta tomar aqui o chá da folha fresca do maracujá que a gente vai, né, ter uma intoxicação bem grave, né? Se a gente tomar cicuta, que é uma planta, a gente vai morrer, né? Então, as plantas também podem ser tóxicas. Bom, quero agradecer a atenção de todos e estou aqui aberto a debater esses conhecimentos, ouvir a experiência de vocês, esclarecer dúvidas que eu possa esclarecer, que eu tenha conhecimento. Então, eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Matheus. Excelente aula. Sempre bom, né? Entender um pouquinho sobre esses aspectos mais práticos, né? Eu queria pedir, a princípio, que você voltasse a ligar sua câmera. Por algum motivo, ela parece ser desligada. Então, para que a gente possa te ver novamente. Muito bem. Pode interromper o compartilhamento de tela também, né? Isso, falou. Dr. Matheus, a gente tem algumas perguntas. A gente começa com um comentário da Eliane Leite. Desculpa, viu, porque eu não sabia que estava fechada a câmera. Por algum motivo ela fechou, não se preocupe. Tá bom, mas eu estou aqui. A Eliane Leite, ela é farmacêutica do SUS e ela fala de uma experiência, né, de uma realidade que o paciente acaba casando com benzodiazepínico no SUS, né, e o quão é importante ter alternativas, né? Então, é um comentário nesse sentido. E aí eu queria aproveitar para colocar uma pergunta, algumas que surgiram nesse sentido, com relação ao uso concomitante de fitoterápicos e alopáticos. Como que é a sua experiência nesse sentido, se você acha seguro? Essa é uma pergunta que sempre nós recebemos, né? Seja a área que nós atuemos, psiquiatria, dermato, pediatria, endócrino, enfim, nós usamos as duas terapêuticas, né? A terapêutica dita convencional, sintética, e muitas vezes chamada alopática, e também temos a oportunidade de usar a fitoterapia. Precisamos sempre ter muito cuidado. As interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, elas são pouco descritas. Nós temos ainda uma dificuldade grande da ciência estudar, né,
principalmente a farmacocinética, né, dos fitocomplexos, porque são dezenas, centenas de substâncias que são processadas em vários tecidos do organismo, principalmente o fígado. Então, ali, no fígado, nós temos a metabolização de fitocomplexos e medicamentos sintéticos. É muito comum, porque a polifarmácia hoje é muito comum em todos os contextos, desde a atenção primária até a atenção terciária. Então, o médico ou o prescritor, ele precisa ter um bom conhecimento, né, dessas possíveis interações, ou daquilo que a gente conhece, né? Algumas plantas não podem ser usadas, né, com alguns alopáticos. Um exemplo clássico, né, que é o hipérico perfurato, que eu citei há pouco, né? E é um antidepressivo muito usado na Europa e que tem uma metabolização hepática muito extensa e tem uma interação com muitas medicações. Então, praticamente, nós temos que tomar muito cuidado com o uso de hipérico se o paciente for polimedicado. Então, o especialista, em geral, ele tem um pouco mais de segurança para poder fazer o desmame de um benzo para um fitoterápico, né? Porque tem que ser um desmame, uma titulação cruzada, que nós falamos, né? Não pode tirar o benzo e colocar o fitoterápico, porque a pessoa vai ter uma ansiedade de rebote, que é uma coisa desesperadora, né? Então, é muito comum essa associação, mas se a gente fizer de uma maneira racional, com o embasamento científico que a gente conhece, daquilo que não pode ser misturado ou daquilo que é tolerável, contanto que se diminua uma medicação e se inicie outra, né? Então, esse é sempre o cuidado quando nós vamos combinar fitoterapia com medicações sintéticas, né? Ótimo. Tem algumas outras perguntas que falam, acho que justamente considerando ser uma doença com uma boa chance de cronificar, né? Algumas perguntas surgindo no sentido do uso contínuo da passiflora. É possível fazer uso contínuo da passiflora? Possível é. Como é possível fazer uso contínuo do clonazepam, do bromazepam e desses benzodiazepínicos. Mas não é recomendável, né? Porque o indivíduo ele precisa encontrar outras formas de se autorregular, que não sejam medicamentosas, né? Outras formas, psicoterapia, mudança de atividade, estilo de vida, acupuntura, meditação, que são aquelas estratégias que realmente aumentam, né, esse equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, que no transtorno de ansiedade há uma hiperreatividade simpática. Por isso que a gente age lá no GABA, porque o GABA é inibitório e a gente ceda o sistema nervoso simpático. Mas isso é algo artificial, né? Então, ainda é algo artificial, mesmo com a fitoterapia. Nós precisaremos desenvolver mecanismos autorreguladores da ansiedade. Mas, enquanto nós não temos isso, nós recorremos aos ansiolíticos. Então, pode ser usado, mas com riscos de também causar dependência, intolerância e ansiedade rebote quando parar, né? Então, na fitoterapia, nós temos aquelas alternativas que eu citei e que nós poderíamos fazer um rodízio, que é muito útil. Ótimo. A gente tem uma pergunta bastante interessante da Karina França. Ela fala assim: há pessoas que não respondem aos efeitos esperados das ervas como passiflora, melissa, ou relata que não sentem nada de mudança. Melhora no quadro, ou sentem os efeitos contrários aos esperados. Fica ligado, não dorme. Teria alguma dica de como manejar a prescrição para essas pessoas? Continuar com a ingestão por mais tempo, aumentar a quantidade prescrita, mudar o fitoterápico por outro que também seja ansiolítico,
ou para um adaptógeno, como ashwagandha, rhodiola, astragalus? Bom, pergunta interessantíssima, pertinente, quase já deu toda a resposta, né? Realmente, algumas pessoas, de acordo com a gravidade do transtorno de ansiedade, da complexidade da vida dessa pessoa e o quanto que ela está disposta a mudar o estilo de vida dela, nós vamos propor a fitoterapia como tratamento adjuvante, ou, se ela quiser, como até imunoterapia. Mas, realmente, algumas pessoas que podem dizer: não respondi bem, né? Não achei que faz diferença, continuei igual e vou desistir. O que eu recomendo? Que essas pessoas elas insistam um pouco mais, porque nós temos opções, que pode ser que a passiflora não seja a melhor planta para ela, né? Porque não funciona bem para todo mundo, é igual qualquer medicamento sintético, né? É uma roupa que veste bem em um e fica horroroso em outro, né? Então, o organismo humano, ele é muito imprevisível em termos de resposta terapêutica. Então, aquela pessoa que quiser insistir, ela tem algumas outras opções que ela pode utilizar, né? Então, por exemplo, precisa, às vezes, associar um adaptógeno, uma planta com atividade antidepressiva, porque tem alguma comorbidade. A pessoa tem um quadro, por exemplo, osteoarticular, com muita dor, e que isso esteja prejudicando o controle da ansiedade, nós vamos usar fitoterápicos que também atuam na dor, né? Então, a prescrição fitoterápica, para ela ser efetiva, ela tem que englobar alguns sistemas. Não quer dizer que nós temos que usar 10 plantas para isso, mas algumas plantas, elas são meio que complementares, elas casam bem, elas são assim, parzinho, né? E que quando aparecem esses transtornos comórbidos, a gente faz uma associação, né, parcimoniosa de plantas, e a pessoa muitas vezes tem uma resposta. E aí você só dá a passiflora e não acontece nada, porque nós estamos atingindo somente no minúsculo ponto da fisiopatologia daquela doença, né? E o sistema GABA não explica tudo, né? Nós temos muitos outros sistemas neurotransmissores que a fitoterapia tem muito potencial ainda de agir e de natureza de uma ação mais sistêmica. Teve um assunto que gerou uma preocupação em todo mundo, que foi com relação a cianureto, ácido cianídrico presente nas folhas da planta fresca. Se você pudesse reforçar essa questão de que segmento da planta que é encontrado, e que condição, e se a secagem é suficiente para tornar esse material seguro. Sim, as folhas frescas não são recomendáveis, porque tem realmente essas substâncias que causam ali uma disfunção celular importante em vários órgãos, disfunções hepáticas, existe até uma hepatopatia por conta disso, né? E essas substâncias, elas precisam ser degradadas antes delas serem da espécie da planta ser consumida, né? Então, em geral, né, o tratamento dessas folhas e depois a pulverização, né, quando a folha fica rasurada por algum tempo, né, que aí tem uma questão farmacotécnica, né, que eu não saberia responder, talvez os universitários aí, o Vitor, a Ivanice, que são os professores da área de farmácia, de processamento, eles podem dizer com mais propriedade quanto tempo isso tem necessidade para que seja segura a prescrição do chá, né? Então, não é recomendável.
Ótimo, é isso mesmo, né? A secagem ela é bastante eficiente em condições adequadas, né? Que a gente traz, é bastante eficiente. 2 dias é mais do que suficiente para a gente ter um produto bastante seguro. Então podem ficar tranquilos. E não está presente no fruto, né? Que é uma preocupação Sim. que também surgiu aqui, né? Se estaria presente. Como que seria isso? Eu tenho uma pergunta também para as pessoas, que acho que não sei se fizeram. Qual? E se tomar suco de maracujá, calma? Se a pessoa estiver nervosa, brigou com a mulher, brigou com o marido, está nervoso com o filho, vai lá, faz um suco de maracujá e aí fica calmo. Tiveram perguntas que chegaram próximo disso, no sentido assim, olha, quem já toma benzodiazepínico pode tomar, coisas nesse sentido Pode, também. o Então, suco é um bom pode. link com esse ponto. Não, no fruto não tem essa propriedade calmante, são as folhas, né, que tem essa alta quantidade de vitexina, isovitexina. Então a gente pode ficar calmo porque a gente está tomando uma coisinha que vai nos, né, refrescar, vai nos dar uma sensação de bem-estar, né? Então, mas pode tomar também, acalma. Exatamente. Mas não pelos mecanismos, né, farmacodinâmicos. Discutidos aqui, né? Uma pergunta de ordem técnica, que é burocrática quase, né? Quem pode prescrever passiflora, né? Se só o médico. Como é que está definido isso? Acho A que passiflora está na farmacopeia, né? Então, outros profissionais também, que agora a legislação abre para alguns profissionais fazerem essas recomendações para a passiflora. Eu só fiz um alerta para que esses profissionais eles estudem bastante, né, em cursos que tenham uma profundidade na discussão dessas questões, porque para o médico isso é relativamente presente na formação, né, principalmente um conteúdo muito grande de farmacologia básica e clínica, e talvez outras profissões não tenham esse aprofundamento. Então é importante que esses prescritores eles busquem fazer cursos que abordem em profundidade essas questões, para que a prescrição seja racional, segura e científica. Ótimo. E vai beneficiar muitos pacientes, com certeza. Com certeza. Esse é um ponto de muita atenção, né? Alguns conselhos exigem critérios mínimos, né? Isso varia bastante. Exatamente. Mas quando a gente olha no memento, não é exclusivo para os médicos. E aí só tem que atender essas especificidades, né? Essas especificidades, exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta bem interessante que fala o que é mais interessante, eritrina bulungu ou passiflora? Né? De repente você poderia falar um pouco da diferença dessas duas, né? Já que está fresquinho do último encontro que a gente teve. Ela deve ter assistido a nossa aula sobre mulungu, né? Fez uma pergunta dessa porque assistiu. Né? A diferença, como que eu vejo? Né? Em termos clínicos, não, as duas têm ação ansiolítica. Né? Agora a gente entra num tema assim, um tanto quanto que fica no limbo da ciência, mas que está bem presente na nossa prática profissional, no empirismo, que tem a ver com a observação, né? Que é a nossa experiência, que é o perfil de pacientes, o perfil de ansiedade, ou o biotipo, ou como esse paciente se manifesta em termos do seu estilo comportamental, ele combina mais com, entre aspas, o comportamento e as características da passiflora ou da eritrina. Porque em fitoterapia, sim, gente. Não é porque a eritrina mulungu tem atividade ansiolítica e a passiflora também, que elas são intercambiáveis. Do ponto de vista fitoquímico, as duas agem no sistema GABAérgico. Mas isso é muito reducionista pensar dessa forma. Quando nós vamos avaliar um paciente com transtorno de ansiedade,
nós temos que ter em mente quais as características da Erythrina mulungu e da passiflora. Uma árvore cresce no cerrado, ela é super ameaçada por fogo, né? Perde todas as folhas, é de um estresse absurdo aquela árvore no cerrado, né? Perde todas as folhas, dá uma florzinha lá no alto, é uma árvore. A passiflora é um arbusto, é uma trepadeira, ela precisa de espaldeira. As flores são totalmente diferentes, elas não têm esse córtex como tem a eritrina, né? O fruto é doce, né, da passiflora. O fruto da eritrina, até onde eu sei, não tem gosto, né? Então, nós vamos fazer, ao longo da nossa experiência com fitoterapia, comparações entre o perfil dos nossos pacientes e o melhor perfil de fitoterápico que ele poderia responder, baseado nas características tanto de personalidade, de biotipo, né, e fazendo uma correlação com as características ecológicas, morfoanatômicas, comportamentais da planta no ambiente. É um tema um tanto quanto mais avançado, mas nós podemos discutir mais à frente esse tema. Por enquanto, nós vamos dizer que as duas são ansiolíticas e que servem para a ansiedade. Mas essa é a leitura mais superficial. A gente tem algumas falando sobre as associações das plantas. Uma é a quirocliniца thureoide associada, pode oferecer risco na troca de medicações e diminuição do uso de alopático utilizados na depressão. E o outro é melissa e passiflora. Associações muito seguras, né? Uma potencializa a outra, né? Algumas pessoas têm muita sonolência com melissa, é uma hipersensibilidade à melissa, eu já tive pacientes assim. Então, essas pessoas hipersensíveis à melissa têm que usar uma dose menor quando associada com passiflora. Isso a gente vai ter que tatear, paciente por paciente, porque não dá para prever. A quirocline, eu tenho uma experiência algo bastante robusta com crianças, né, adolescentes, na verdade, não crianças, que sofrem de asma e que a quirocliniца thureoides, a macela, por ter uma ação antialérgica muito importante nos quadros de asma, quando nós associamos nessas duas comorbidades, há uma melhora tanto da ansiedade quanto da asma. Então, nós vamos ligando as comorbidades que o nosso paciente apresenta e nós vamos fazendo algumas associações que podem agir em vários alvos, né? A fitoterapia permite isso. E de uma natureza de uma forma muito mais harmônica e complementar. Então, pode ser usado, sim, em resumo. Algumas perguntas surgiram com relação à segurança da passiflora. Gostaria de saber a dose da intoxicação, talvez a gente não tenha essa informação agora, mas até qual dosagem podemos receitar de forma segura, né? Talvez recuperação do dado do formulário, né? Aí eu vou sugerir para que vocês adquiram o formulário, todos aqueles que estão interessados em fitoterapia, simpatizantes, futuros prescritores, futuros alunos. Existe uma bibliografia básica, que é o formulário fitoterápico da Farmácia da Natureza, né? O nosso formulário de preparações extemporâneas e a farmacopeia segunda edição, que ali nós temos posologias, indicações, contraindicações, toxicologia,
que podem nos dar bastante segurança quando nós vamos prescrever ou recomendar qualquer tipo de espécie medicinal. Então, eu sugiro que seja parte da literatura de vocês. Exatamente. Nós estamos chegando, acho que, ao final. Eu queria aproveitar esses últimos 5 minutos, né, para agradecer mais uma vez a participação de todos, com tantas perguntas, né, sempre muito mais entusiasmante quando a gente tem esse momento ao vivo, porque surge a oportunidade das perguntas. E agradecer ao Dr. Matheus por este momento, por compartilhar a sua experiência conosco, viu? Eu agradeço. É um tema bastante complexo, né? Precisei fazer todo esse preâmbulo, que às vezes é um pouco árido para quem não é da área médica, mas que nós julgamos que seja muito importante para que a gente eleve a fitoterapia no Brasil, para que os fitoterapeutas, né, os prescritores, eles tenham um embasamento bastante seguro daquilo que eles estão prescrevendo, né? Então, conhecer sobre fisiopatologia, mesmo que seja um tema árido para muitos de nós, compensa. Botânica também compensa, né? Eu mostrei aqui algumas imagens, porque o fitoterapeuta ele não pode prescrever somente a partir de fotos de livros. Ele precisa ter contato com a planta. Infelizmente, aqui a gente só mostra fotos, mas o fisioterapeuta precisa ter contato com a planta, no seu local, né, onde ela cresce. E essa é a nossa intenção, que nós ofereçamos esse conteúdo para aqueles que realmente querem uma fitoterapia com profundidade, com seriedade, e que tenham disposição de estudar, porque é muita coisa, gente. Quem fizer, se prepare. Exatamente. O doutor Matheus, então, está comentando sobre o programa de pós-graduação que está já disponível, com 2 possibilidades: o aperfeiçoamento médico, que é um curso de 1 ano, e a especialização para os outros profissionais de saúde, que são 2 anos, 360 horas. Quem quiser conhecer o programa do curso, a gente sugere que entre no site fitoterapiausp.com.br e conheça o programa, entenda disso que a gente está falando, da complexidade desse assunto, o quanto é importante se aprofundar, está bem? Amanhã, às 8 horas em ponto, nós teremos a doutora Thelma, que trará o assunto: a fitoterapia é útil no tratamento das doenças alérgicas. A doutora Thelma é dermatologista, tem uma grande experiência nesse assunto e vai estar aqui com a gente para trazer mais sobre a experiência dela. Por hora, boa noite a todos vocês, foi um prazer e a gente se reencontra amanhã. Um abraço.